A escritora Cristiane Sobral, ela vem do teatro, ela vem da poesia também, ficou mais marcada pelas intervenções poéticas que ela faz em Brasília, recitando seus poemas, dizendo suas verdades. Mas é na prosa que ela se realiza como escritora. Amar Antes que Amanheça é seu livro de contos mais recente, onde ela busca falar das relações interraciais, mas, sobretudo, das relações humanas. O que é que marca profundamente um ser humano? É isso que ela busca debater em todos os seus contos. Cristiane, vamos falar do seu livro de contos, né? Amar Antes que Amanheça. A sua origem como escritora é a poesia. Você começa publicando poesia, você é mais conhecida como poeta, né? Como é essa relação entre a poesia e a prosa? Curioso, porque sempre escrevi poesia e prosa, né? Eu publiquei pela primeira vez em 2000 e foi muito forte o movimento em torno do Não Vou Mais Lavar os Pratos, que foi meu primeiro livro. Mas eu quase tenho assim, um de poesia, um de contos, um de poesia, um de contos. Então também sempre estive escrevendo prosa, né? Peças de teatro também, crônicas, e agora preparando o primeiro romance. Como é que vai ser esse primeiro romance? É um livro que eu estou aguardando há muitos anos, para o qual eu permiti as peripécias do tempo atuarem, sabe, assim, porque não foi muito como os outros, assim, que tiveram um percurso mais curto. Esse é um livro bem desafiante. Mais complicado, né? Agora, tanto a sua poesia como a sua prosa, ela está muito inserida no contexto da luta racial, dos movimentos em defesa da negritude mesmo, né? Da ancestralidade africana, né? Quer dizer, como é que isso nasce com você? Como é que Veja só, essa consciência? Eu não considero que seja uma escrita que está conectada aos movimentos. Eu considero que é uma escrita cujas subjetividades muitas vezes são pessoas negras. Os eus líricos das obras muitas vezes são pessoas negras. E esse ponto de vista de composição traz características que muitas vezes a gente, falando da literatura afro-brasileira contemporânea, né, não são tão lidos, né, tão conhecidos e tudo mais. Então é uma questão que as pessoas perguntam: você escreve sobre o racismo? Não, o racismo não é um dos temas das minhas obras, né? É um desejo de falar sobre o jeito de ser e de viver da gente negra brasileira e das relações raciais, porque não tem como falar da gente negra sem falar da gente não negra. Então esse entrelaçar de vidas, de pessoas que faz parte da nossa sociedade é tema, sim. Porque eu acho que esse ponto de vista, eu como alguém que é uma mulher negra e que vai apresentar esse ponto de vista na criação, aí sim, aí traz talvez vozes, né, um pouco mais insurgentes, insubmissas, mas não é uma escrita militante, né, como muitas pessoas gostam de nomear, para afastar essa escrita militante do que é considerado literatura. Eu sou alguém que produz literatura. Sempre gosto de afirmar isso, assim. Mas a sua literatura está bem conectada. Assim, eu não falo do ponto de vista do discurso, não, mas assim, de um sentimento, de uma sentimentalidade muito próxima ali do teatro do Abdias Nascimento, Sim. Das memórias da Carolina de Jesus, da própria prosa da Conceição Evaristo, né? Quer dizer, está muito conectada com Exatamente. Com esses sentimentos. Fala um pouco sobre isso. Todos nós, né, pessoas negras escrevendo. Então, acho que quando essas pessoas que você citou se colocam a escrever, né, se propõem a escrever, eu digo assim que a gente costuma impregnar as nossas patas em tudo que a gente escreve. Não tem como dizer que
O que eu escrevo não tem nada sobre mim, eu acho que tem absolutamente tudo, embora os processos nem sempre sejam conscientes, né? Então, essa Cristiane que explora aí esse universo, né, da negritude, que reflete sobre esses personagens, que cria com esses personagens, fala de quem eu sou. Fala de quem eu sou nesse país, né? Fala de outras subjetividades negras também nesse país, da forma como eu enxerguei lá no Rio de Janeiro quando eu era criança, onde minha mãe não me deixava ver televisão, e quando eu vi pela primeira vez eu chorei, porque eu fui entender por que minha mãe não me deixava ver televisão, por conta das representações feias e tristes de pessoas negras, que ela não queria que eu tivesse contato com isso, né? Então, isso me leva também a produzir, né? Pensando em apresentar outros pontos de vista. E como eu te falei, eu acho muito bom quando eu escrevo uma personagem que não é negra, porque eu posso apresentar falas dessa personagem, diálogos desse personagem, que eu não sei se essa pessoa não negra assumiria que fala essas coisas, por exemplo. Eu não estou falando aqui de influência, aliás, nem sei se você conhece o poeta mineiro Adão Ventura. Conheço. Né? Incrivelmente está esquecido, mas ele era um excelente poeta, de uma lírica muito, muito profunda, mas havia um tom muito fortemente político na lírica dele. E ele fazia isso sem criar maniqueísmos. Sim. E sem criar ódios, né? O que era mais interessante. Né? Ele falava de uma realidade, né? Muito profunda, né? Muito profunda, muito sentimental, muito sensível, né? Era uma coisa muito, muito bonita. Quer dizer, a sua obra, ela de certa forma, caminha mais ou menos, trilha os caminhos do Adão? Eu não sei se posso colocar o Adão assim diretamente como uma referência que eu tenho, mas quando você falou sobre essa questão de não criar ódios, para mim isso é muito importante, porque trata-se de dizer que você gosta de viver, não gosta? Pois é. Quer ter uma vida boa? Né? Claro. Quer viver com qualidade? Sim. Eu também quero, né? Então, dizer que nós, pessoas negras, não estamos na luta o tempo inteiro, porque por mais que estejamos, mas cabe falar da natureza, cabe falar dos pássaros, cabe falar do amor, cabe falar de tantas coisas que nossas mães, nossas avós, talvez não tiveram tempo de falar, por conta do labor, né, das 8 horas e tantas outras coisas. Então, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Considero que isso é um ponto muito importante na minha literatura. E nesse sentido de trazer a pessoa negra para o cotidiano das pessoas brasileiras. Mostrar que essas pessoas estão aí e a humanização delas, a complexificação delas é muito importante. Porque tem pessoas brancas que não convivem com pessoas negras na nossa sociedade, ou convivem em condição de subalternização, né? Então, como seria tomar um chá, né? O presidente, vamos dizer, de uma grande empresa, convidar ele a tomar um chá, né? Numa casa de uma favela no Rio de Janeiro. Como seria esse chá? Como seria? Né? Marcelino Freire até chega a trabalhar isso na literatura dele também. Sim. Uma coisa que me chama a atenção na sua literatura, a gente está falando de Amar Antes que Amanheça, né, que é o seu livro de contos, lançado pela Malê, essa inter-relação das religiões. Você frequentemente nos seus contos traz até no conto final, o conto que dá título ao livro, há um casamento sagrado pela religião afro-brasileira, né? Quer dizer, e que ele tem a mesma conceituação de uma sagração católica, né? Quer dizer, você dar essa importância à religião. É importante trazer isso para a literatura também, esse conceito. Não é um conceito de igualdade que eu estou falando, não é isso, mas de importância mesmo cultural. Totalmente. Nós somos mais de 50% da população do país, né? Vamos começar por aí. Então, essas pessoas que são praticantes de religiosidade de matrizes africanas, elas têm uma vida comum,
né? Como eu mostro aí, as personagens se apaixonam, tem mãe, tem pai, tem sonhos, né? Então, não rotular essa questão da religiosidade e separar, né? Então, acho que a pessoa que tem essa experiência de passar por esse conto é uma experiência diferente e, ao mesmo tempo, é uma experiência de semelhanças do ponto de vista da humanização. A dor da perda, né? O afeto da mãe. Então, são coisas que traçam diferentes povos, diferentes etnias, diferentes países. E falar disso de uma maneira natural, né, sem nenhum discurso proselitista, sem nada, acho que isso é muito importante, sim. Não como um estereótipo, né, mas entrar na casa dessas pessoas, onde as práticas do bem viver estão numa perspectiva parecida com aquelas que praticam outras religiões também. Dar a conhecer isso. E as suas personagens também, ela tem um caráter meio cosmopolita. Elas estão em todos os ambientes, em todos os espaços, né? Você trabalha muito bem essa questão dos espaços onde transitam essas pessoas, né? Quer dizer, também como é trabalhar, trazer isso para a literatura, como é trabalhar esses vários ambientes, esses vários cenários. Eu acho que isso vem um pouco da minha formação no teatro, porque quando a gente fala da cena, né, no teatro, a configuração da cena, eu tenho esse quê um pouco da cenografia, da direção, sabe? Que também me leva a trabalhar nessas áreas. E quando eu vou para o texto, eu gosto de criar essa ambiência, gosto de criar esses, vamos dizer assim, acho que engrossa mais a trama, no sentido de deixar o leitor ali mais impregnado por essas paredes, pelo cheiro, né? Pela hora do dia em que as coisas acontecem, né? Em Shakespeare a gente fala da verossimilhança, né? Então, ainda que muitas histórias não aconteçam em 24 horas, mas eu gosto de me desafiar a pensar quanto tempo dura esse conto, né? E eu sempre gostei muito de ler, né? Desde criança, desde muito pequena. E acho que tem aí esse consumo, sabe? De muita coisa que me leva a ter repertório para poder, quando eu quero lançar a mão. E as questões de gênero também, acho que você deve ter percebido, né? Que são muito fortes, né? No que eu escrevo. Há uma nova conceituação, não sei se nova conceituação, mas há um redesenho, né, de como essas relações de gênero acabam sendo enfrentadas pela sua literatura, né? Há uma coisa curiosa, há uma coisa de uma certa suavidade quando se fala desses personagens, né? Quer dizer, de uma certa naturalidade mesmo, né? Quer dizer, também como é trabalhar isso. A gente começou a falar. Eu acho que tem uma coisa que eu considero que é o não julgamento. Acho que quem escreve precisa procurar não julgar os personagens. Façam eles o que quiserem fazer. Está sempre como alguém que é próximo e que apoia. Porque no decorrer das histórias, os personagens tomam caminhos que nem eram imaginados por mim. Ou se apresentam, né, de maneiras um pouco inusitadas que eu disse, eu nem gostaria de escrever sobre isso. Como tem aí no Amar, né? Tem um conto chamado Amor de Algodão, que às vezes eu fico pensando, gente, mas da onde que eu tirei? Meu pai que falava isso. Da onde que você tirou isso? Da onde você tirou isso da sua cabeça, né? Mas o que me interessa ali é apresentar essa personagem. A força dela é a força de alguém que quer amar, né? Alguém que quer amar em que pese circunstâncias bem diferentes, né? Circunstâncias outras. E do ponto de vista dela, que para as outras pessoas pode ser chocante, né? De que maneira que ela opera essa realização amorosa. Mas para ela ainda está nisso que Shakespeare, que Stanislavski, né? O russo vai chamar de superobjetivo. Ela ainda está nessa curva de realização do seu superobjetivo. E no conto Ela Espera, uma coisa me surpreendeu, porque eu estava ali escrevendo e estava ali o narrador e tudo mais. Quando eu percebi, o narrador estava se metendo na história.
Assim, e eu disse assim, ué, mas o que é isso? O narrador se apaixonou, vou dar um pequeno spoiler assim, né? Ele se apaixona pela personagem e daqui a pouco já quase que não está dando conta do seu trabalho de narração porque quer virar personagem da história, né? Então isso é algo assim muito inusitado e fala também das questões de gênero, porque a personagem é feminina, ele é masculino. Então ele considera que ele tem esse direito, que ele pode interferir na trajetória da personagem, que ele tem uma certa concepção de superioridade, até mesmo para decidir o que é melhor para ela. Coisa que só quem lê que vai entender o que vai acontecer. E que os teóricos chamam de onisciência contemporânea. Sim. Aquela coisa do narrador tentar, de certa forma, trazer elementos novos para a história como uma espécie de suporte Sim. a essa história, né? Mas isso acontece frequentemente nos seus contos. E uma outra coisa que é muito frequente é porque você trata de tragicidades. Sim. Né? Trata muito de tragicidades, mas normalmente, em geral, seus finais são, se não plenamente felizes, pelo menos satisfatórios. Né? Quer dizer, também como é uma certa dicotomia dentro da sua obra, né? Sim. Eu não sei se as pessoas têm noção de como o humor está presente nas minhas obras, sabe? Porque ele está muito presente. De uma maneira que às vezes eu estou lendo, eu fico rindo assim, eu falo, gente, mas como assim? Né? Capitalistas, o que é aquilo? Né? O que é a palavra capitalistas, o que vira? Então, esses finais, acho que o final nosso é trágico, né? Isso vem da filosofia, assim. Tem essa tragicidade finita. Mas se não for finita, aí já pode ter uma outra perspectiva, né? Que é um pouco o que eu vou traçando aí. Não gosto de o final, sabe? Às vezes é só o final dessa história, para deixar a pessoa imaginando se esse personagem fosse voltar, o que ele estaria fazendo numa próxima história que ele pudesse contar. Né? O que o Cândido Abdala Júnior fez depois que saiu da consulta. Eu deixo assim para não ter esse final hollywoodiano, né? Não ter essa ideia de começo, meio e fim. Não é só questão de começar com flashback ou não, mas é mesmo de deixar a porta aberta nos finais, que acho que na nossa vida também a gente precisa aprender um pouco a fazer isso, né? A gente termina muito mal as coisas. E todo o drama dos personagens do irmão e da cunhada do Abdala é pela morte dos animais. Ah, esse é do Capitalistas, do Menino do Capitalista. Uhum. É, pela morte dos animais, exatamente. E entro nessa questão que é bem delicada da saúde mental, né? E ali a gente está falando de afetos, né? E os pets, né? A gente está vivendo isso também, é uma chamada de atenção para essa relação com os pets. E onde fica a relação com as pessoas, né? Em que lugar que é essa relação? Que é tão esquizofrênica quanto a do personagem que é esquizofrênico. Mas não sei se isso vai ficar, né? A gente pode dizer, uma reação esquizofrênica. Esquizofrenia é outra coisa, né? Mas eu tento fazer esses paralelismos. Aquele é que era o que não é bem da cabeça. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo ali, né? Nessa coisa de não julgar, né? O Abdala, você fala da adoção, né? Você trabalha o Abdala da adoção. com a... Quer dizer, até que ponto essas adoções são, digamos, saudáveis? Isso. Não é nem saudável, são verdadeiras. Isso. Né? Quer dizer, você, de certa forma, a sua visão se volta a isso. Né? Eu, na literatura, li poucas histórias de personagens que são filhos adotivos, falando em primeira pessoa, mostrando pra gente o que acontece nessas famílias, onde essas crianças vivem, onde esses adultos vivem, né? Então isso foi uma das coisas que eu quis explorar nessa história. E outra é essa realidade que parece bizarra, mas é ter um filho como um experimento social. Um experimento social de bondade, um experimento social de caridade,
coisas que poderiam ser feitas, mas não necessariamente isso significa afilhar, né? Afilhardar ou maternar. São coisas completamente diferentes, né? Então é para refletir um pouco sobre essa estrutura da família brasileira, onde eu fiz até uma pesquisa que nos anos 70 é um período que muitos lares brasileiros adotam crianças. Mas e aí, o que acontece? O que acontecia com essas pessoas? Né? Alguém fala, eu também tenho um irmão adotivo. Silêncio. Esses silêncios me interessam. Agora, também é uma coisa interessante que, embora você tenha uma intimidade com o teatro, você não trabalha muito com diálogos, né? Você busca mais uma forma narrativa mais descritiva. Sim. Né? É mais um cuidado, assim, né? Para não... Porque se fosse no teatro, eu usaria bem mais, né? Mas tem coisas que eu acho que precisa preparar a escuta, o ambiente, sabe? E quando eles falam, é um pouco misterioso, assim. Acho que eles não revelam muita coisa. Fica muito nas entrelinhas. Vou preparando, assim, o leitor para quem é aquela pessoa, antes dela falar mesmo. E como é que está o trabalho, né? Você está escrevendo romance, sim, né? E dedicando só ao romance, como é que está a poesia, as outras formas de expressão, como é? Poesia está aí, para mim vamos dizer assim, é o ponto-chave, né? De onde eu sempre vou partir. Eu amo poesia, amo poesia. Então tem muitas coisas de poesia que eu estou guardando lá nos arquivos para quando eu conseguir finalizar esse livro, o primeiro romance, e também um infantil que eu quero fazer, já tem bastante tempo que eu quero fazer esse infantil, sobre uma experiência aí peculiar, mas eu tenho tanto respeito pelas crianças, sabe? Que eu fico assim, indo e vindo, pensando, né? Criança é um assunto muito sério, né? Muito delicioso, assim, também. Eu tenho um verdadeiro pavor quando a criança é tratada como idiota nos livros. Exatamente. É disso. Eu fui delicada, mas é sobre isso. Como eu posso estar à altura da complexidade e da sabedoria das crianças? Porque elas são demais. Eu amo crianças. Agora, uma curiosidade, o Ferreira Goulart dizia que a poesia vem do espanto, né? Ele até dizia uma coisa curiosa, né? Que uma vez perguntaram a ele assim, você é o Ferreira Goulart? Ele disse, às vezes. Nem sempre eu tô. Às vezes. Nem sempre eu sou esse poeta. Não dá para ser o tempo todo, não. Até porque a poesia, ela dói, sabe? Às vezes dói no estômago, às vezes dói no pé, às vezes dói em muitos lugares. Então, se eu tivesse que operar nessa lógica aí muito, muito tempo, embora eu tente escrever todos os dias, né? Às vezes acontece alguma coisa na rua, hoje mesmo eu senti um aperto no peito que eu disse, vai virar poesia. Não sei o que é, mas eu vou muito pelo sensorial, sabe? De alguma coisa que me atravessou ali naquele momento. Tem também as dores elegantes, né? Como já disse o Itamar Assunção, tem as dores elegantes e tem os prazeres também, né? Tem os prazeres que me levam a escrever, mas tem que ser pungente, acho que tem que ser profundo, tem que entrar como diz a experiência, representação estética da experiência humana, né? Tem as experiências humanas. Falar disso de uma maneira poética. Eu gosto muito de Castro Alves, lembrei aqui, porque às vezes vou voltando ali, né? Castro Alves, Gonçalves Dias, Bertolt Brecht, que eu amo os russos, né? Filosofia, que eu também amo, Clarice Lispector, que eu sou muito leitora. Ela não é fácil. Tá bom, Cristiane. Muito obrigado pela sua participação no Leituras. Gratidão, foi um ótimo papo e eu espero que vocês fiquem curiosos aí para conhecer um pouco mais desse que é o livro de contos pela editora Malê, Amar Antes que Amanheça.